Enquanto o mundo inteiro gritava gol e as câmeras focavam nos gramados, algo silencioso aconteceu nos arquivos oficiais do governo norte-americano. Exatamente 24 horas depois do início da Copa do Mundo, uma nova leva de arquivos foi liberada. Seria apenas coincidência ou o momento perfeito para deixar uma verdade exposta usando a Copa como distração? Eu sou o arquivista Macieira e sejam bem-vindos a mais um dossiê do Projeto Aurora. Durante semanas, tudo gira em torno da mesma coisa. É jogo, escalação, torcida, craques, zebras, memes, polêmicas, melhores momentos. O mundo inteiro entra no mesmo assunto. E nesse exato intervalo, uma nova leva de arquivos sobre objetos não identificados aparece quase como uma nota de rodapé. E antes que alguém tente simplificar o que eu estou dizendo, esse vídeo não é sobre afirmar que o governo norte-americano confirmou alienígenas. Esse tipo de conclusão é fácil e é exatamente o que destrói qualquer investigação séria. Por décadas, esse assunto foi ridicularizado em público, mas continuou sendo investigado, registrado e arquivado por militares. Enquanto testemunhas eram chamadas de malucas, alguém anotava horário, local, descrição, movimento, luminosidade, direção, altitude, radar, reação do piloto e resposta da base. E é por isso que essa nova leva chama atenção. Não é pelo espetáculo, é pelo padrão. Se você acompanha o Projeto Aurora, você sabe que a gente já passou por essa sombra antes. A Operação Prato, os Foo Fighters da Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, o céu deixando de ser apenas um cenário e virando território estratégico. E esse é o ponto que muita gente esquece. Quando um objeto aparece, some, acelera, cruza as zonas sensíveis ou simplesmente não responde a uma identificação normal, a pergunta dentro de uma estrutura militar é direta. Isso é uma ameaça? Isso é nosso? Isso é deles? É erro de sensor ou tecnologia inimiga? É por isso que governos nunca tratam esse assunto como apenas um folclore. E no meio dessa leva, apareceu um documento muito interessante, um estudo militar de 1949 envolvendo discos voadores. 4 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, 2 anos depois de Roosevelt, 2 anos depois da Operação High Jump. O mundo tinha acabado de descobrir o poder real das armas nucleares. E nesse cenário aparecem os discos voadores, não como um alienzinho verde ou uma camiseta de loja alternativa, mas como uma preocupação militar. Quando um documento militar de 49 fala sobre discos voadores, ele não está falando do imaginário pop que veio depois. Ele está falando de uma época em que qualquer coisa desconhecida no céu podia significar vantagem tecnológica, uma arma nova, espionagem ou ameaça estratégica. E aí a gente volta para a Copa do Mundo de 2026. De um lado, a imagem mais pública possível, bilhões de pessoas assistindo aos mesmos jogos, as mesmas câmeras, os mesmos replays, o mesmo espetáculo. Do outro, documentos que exigem exatamente o contrário: silêncio, leitura, desconfiança e contexto histórico. O ponto é simples: quase ninguém viu. E dentro dessa leva de documentos, não existe apenas uma história fechada, bonitinha com início, meio e fim. Existe uma coleção de fragmentos. Eles obrigam você a conectar pontos. Um documento antigo ali, um relato federal aqui. E esse é o território mais perigoso para qualquer investigador, porque é muito fácil cair em dois tipos de erro. O primeiro erro é acreditar em tudo. Pegar qualquer luz, qualquer carimbo, qualquer palavra em inglês e transformar em confirmação absoluta de uma presença não humana. Isso dá clique, isso dá like, isso gera comentários, mas também transforma a investigação em teatro. O segundo erro é descartar tudo, achar que, porque existem muitos casos, nenhum deles importa. Isso também é preguiça. O caminho sério é mais chato. Abrir o arquivo, separar o que ele diz, o que ele sugere, o que foi registrado, o que foi ignorado. E por que foi liberado agora? E é por isso que esse vídeo precisa começar exatamente pela Copa. Não porque o futebol tenha culpa de alguma coisa, mas porque a Copa é o símbolo perfeito para uma tensão coletiva. Enquanto o mundo estava olhando para o campo, esses documentos estavam falando de outra coisa: espaço aéreo, radar, objeto não identificado, soberania nacional. Não estou dizendo que todos esses casos são a mesma coisa. Estou dizendo que existe um padrão de comportamento. E padrão importa. Primeiro vem o evento, depois vem o silêncio, a ridicularização, o arquivo e por fim vem a liberação tardia. Documentos que já chegam velhos demais, fragmentados, distantes e sem impacto emocional. Mas a informação ainda está ali. E em um contexto militar, uma única ocorrência sem explicação já é o suficiente para gerar preocupação. Agora imagine décadas de ocorrências, e a pergunta fica cada vez mais inevitável. Por que uma nova leva aparece justamente agora, no maior evento esportivo do planeta? Então guarda essa sequência. Dia 11 de junho de 26 começa a Copa do Mundo. No dia seguinte, sai uma nova leva sobre arquivos OVNIs. E daqui a alguns anos, alguém pode olhar para trás e perceber
que, enquanto o mundo inteiro falava de futebol, uma parte importante dessa história estava sendo colocada na mesa, sem alarde, sem sirene, apenas ali, esperando alguém abrir. E é isso que a gente vai fazer. No próximo vídeo eu vou abrir um estudo militar de 1949, o documento que mostra o exército americano tratando discos voadores como um assunto sério no início da Guerra Fria, não como uma lenda ou como uma piada, mas como um risco, um problema militar. E se você quer acompanhar essa investigação, se inscreve agora no Projeto Aurora. Aqui a gente abre o arquivo, olha o padrão, segue o rastro e faz a pergunta que quase ninguém quer fazer. A liberação no meio da Copa do Mundo foi uma data comum no calendário ou foi um momento perfeito para uma verdade ficar exposta sem ninguém olhar para ela? Comenta aqui embaixo, eu vou responder os comentários mais instigantes. Eu sou o arquivista Macieira e até a próxima transmissão do Projeto Aurora. Seu apoio é o combustível que nos permite continuar esta investigação. Aqui no Projeto Aurora, acreditamos que a história que nos contam é apenas o começo da verdade. Ficamos por aqui. Até a próxima transmissão do Projeto Aurora.